Olá, seja bem-vindo ao documentário A Beleza no Silêncio. Tudo aqui foi preparado especialmente para você que possui algum nível de surdez. Além das legendas e libras, para uma melhor experiência com as histórias que serão contadas, você possui uma caixa especial com alguns objetos que permitirão uma imersão diferente, utilizando outros sentidos. Esteja sempre com ela ao seu lado para assistir os episódios. Quando aparecer um aviso como este, com um número e um símbolo na parte superior direita da sua tela, pegue o objeto correspondente em sua caixa. Fique à vontade para pausar o vídeo a qualquer momento, para interagir com o objeto com mais calma. Inclusive, você pode testar agora, com esse primeiro que aparece na sua tela. Temos um presente especial para você. Esperamos que goste. Não esqueça de nos seguir no Instagram e no Facebook, @abelezanosilêncio. Um bom filme para você! A vida é como uma flor, cheia de fases em seu caminho. Tudo começa pela semente, a parte mais sensível da vida. Ela se desenvolve e se transforma em broto. Depois de estruturar suas raízes, cria sua identidade, desabrocha. Passa por muito tempo assim, se transformando constantemente, passando por várias estações até perder suas forças, se tornando pó e voltando para a terra, que sempre foi elemento fundamental para que houvesse vida. O mais curioso do processo de vida de uma flor é que você usa todos os sentidos para interagir com sua beleza, vendo seus traços e cores, sentindo seu cheiro, tocando em suas diferentes texturas e até mesmo experimentando seus sabores. O único sentido que você não precisa utilizar é a audição, porque afinal, existe beleza no silêncio. Não há vida sem semente. Ela é o início de tudo. Sem o seu devido cuidado, simplesmente nada surge. É a vida em seu primeiro estágio. Existem muitas expectativas quando uma semente é plantada. Como ela irá se desenvolver? Qual será o tamanho da flor quando crescer? Qual será a intensidade de suas cores?
e se realmente a flor conseguirá nascer. Essa ansiedade é parecida com a de uma mãe, que cuida e se preocupa com seu bebê, mesmo quando ele ainda está dentro do seu ventre. E aí, quando eu fiz 28 anos, eu já tinha 8 anos de casada, daí a gente conversou, falou, ó, acho que tá na hora, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter neto, né? Em vez de filho. Então, com 28 anos, para exames de rotina, o ginecologista falou, olha, você tem um mioma muito grande, então você tem que engravidar agora, porque se depois você vai ficar mais difícil. Eu havia parado de tomar o anticoncepcional há 1 mês e já engravidei, né? E fiquei feliz, porque o irmãozinho até queria mesmo, né, ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Ficamos muito felizes ao saber da gravidez dela. Quando ela nasceu, foi uma alegria muito grande, porque a gente tinha planejado, né, para ter um filho e tal. Então, assim, a gente estava esperando já. E quando ela nasceu, foi só o auge da alegria. As dificuldades se iniciaram quando eu contraí a rubéola, né? Que saberíamos que ia ter algumas sequelas, mas não saberíamos exatamente o que aconteceu. O que poderíamos fazer? Correr atrás do prejuízo, né? Fazer uma prevenção, uma coisa já, correr atrás para ver o que poderia melhorar a vidinha dela, né? Porque o médico, inclusive, cogitou em fazermos aborto. Eu não, porque eu já estava no 5º mês de gestação. Então, eu já era um ser, né? Aliás, a gente sabe que o ser já começa na primeira semana, já tem coraçãozinho batendo ali, né? Infelizmente que não optei por isso, né? E eu tive, inclusive, depressão pós-parto, porque com todo o planejamento, com toda, né, querer muito, mas quando você olha o bebê, você tem a sensação que você não vai dar conta, né? Você acha que você não vai saber cuidar, enfim, eu tive uma crise feia, eu chorei 20 dias sem parar. Eu olhava para ela, eu chorava, né? Começaram a ficar com medo até de me deixar sozinha com ela. E de repente você ter ali um ser que vai depender efetivamente de você, é um negócio que assusta, né? Então eu particularmente tive muito medo, assim, de não dar conta, né? Mas daí... Muitas sementes apenas precisam de mais tempo, cuidado e carinho para que sua vida possa ser tranquila. É interessante como elas sempre necessitam do cuidado de um jardineiro para viver, alguém que lute por elas. Um jardineiro de verdade nunca desiste da sua semente, passa por todos os momentos difíceis com ela, sonhando com o seu desabrochar. Eu comecei a observar que eu falava com ela e ela virava a cabeça. Ô filha, não sei o que lá. Ela virava a cabecinha para me ouvir. E aí, eu falei, não, tá demais. Sabe? Essa coisa de virar a cabeça, não era nem só o era o virar a cabeça que me chamava a atenção. Tudo novo. Enquanto você não convive com pessoas que também passam, né, por esse processo todo... O meu avô, que era ouvinte, o pai da minha mãe, ele desconfiou, porque ele me chamava e eu não olhava para o local que estava sendo chamado. Então meu avô estava desconfiado, porque meu avô tinha 2 filhos surdos já. Então, meu pai também era surdo, então meu avô ficou desconfiado. Então foi aquela surpresa, né? Não deu nada no teste de orelhinha. Né? Até os 5 anos, tudo tranquilo. E o que aconteceu? O que vai acontecer? Né? Aquele primeiro momento que você não tem a menor ideia, seja assim, é bem assustador. Como ela nasceu 17 dias antes do previsto, então tinha muito móvel para montar, a cozinha ainda não tinha nem pia.
Então era martelo, furadeira, não sei o que, e ela sempre muito quietinha, dormindo, aquele barulhão. E como ele era muito dorminhoco quando criança, então a gente começou, puxou o pai, né? Dorminhoca, não sei o que, assim seja. Tá se assustando? Daí nós já, não, ela não tá se assustando. E ele pegou um sininho, bateu perto do ouvido dela, assim, ela tava nesse momento dormindo na caminha lá, e aí ela abriu o olho, olhou, o médico falou pra mim, cisma de mãe de primeira viagem. E é duro você tá buscando alguma coisa e o médico falar pra você que você tá procurando alguma coisa. É muito triste isso. Apesar da gente saber que o desenvolvimento da via auditiva periférica, ela ainda se dá na fase intrauterina, ou seja, a parte da orelha, né, ou que a gente chama de orelha interna, ouvido interno, que é a capacidade de detectar os sons, isso já está pronto na vida uterina, a gente ainda não tem um teste clínico fidedigno e eficiente que a gente possa usar no dia a dia para uma avaliação auditiva com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Pelo menos assim, fiquei muito mal mesmo, chorava direto, comia, parava, chorava, tinha muita crise de choro, né? Pensando naquilo lá, minha filha não vai poder falar, não ouve, não vai conseguir falar. Automaticamente a gente vai estudar que jeito. Eu comecei a pensar já no estudo, ela sendo hostilizada, aquele negócio de coisa que a gente não tinha na família, então a gente não pensava muito. Agora depois quando você tem uma pessoa que tem esse problema, aí você começa a pensar já, né, os eventuais casos que poderiam acontecer, né? O teste da orelhinha, que são as emissões acústicas, ele precisa ser realizado até como uma forma de diagnosticar precocemente, identificar precocemente a perda de audição, né? Porque a gente sabe que quanto antes essa perda auditiva for tratada, melhor são os passos de desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Você imagina você com uma criança de 5 anos ouvir um médico, olha, evita que ela bata a cabeça com força. Eu tive que ter muita, eu não sei, sabe, eu acho que foi a ajuda divina mesmo, para não colocá-la numa redoma de vidro. Meu primeiro medo, assim, em relação a isso foi ela, como que ela ia aceitar isso, né? Como que eu ia explicar para uma criança de 5, 6 anos, né, que aí já tinha passado algum tempo, como que eu vou explicar isso para ela? Como que ela vai receber essa notícia? Minha preocupação sempre foi o que ela ia sentir. Somos todos sementes, às vezes fortaleza da vida, noutros momentos só fraqueza. Não se desespere na incerteza, respeite a sua natureza. Pratique a delicadeza, mesmo diante da soberba. Se perfume com gentileza, até com aqueles que não se acham iguais. A gente foi num brinquedo lá que tinha inaugurado, e aí assim, na estreia tava muito cheio e a gente só tinha aquele dia para ficar lá. E aí a gente falou assim, vamos entrar pela preferencial, porque eu tenho direito. E aí quando chegou lá, o cara não quis me deixar entrar, porque também falou que o meu caso não era o tipo de preferencial. E aí depois passou uma menina com deficiência física e ele apontou para ela e falou assim, isso aqui é deficiência. Foi assim, acho que esse foi realmente o episódio que a gente ficou assim, sabe, sem acreditar, porque a gente não quis desmerecer a pessoa, mas ele me colocou para baixo num nível, assim, a gente ficou realmente muito chateado. Que tudo nasce na família, o preconceito nasce na família, o capacitismo nasce na família, o amor nasce na família, o respeito nasce na família. Então, eu sempre achei que a gente tinha que fazer ela ser forte aqui, né? Que a gente tinha que dar a base para ela aqui. E sempre vi a Manuela como um todo. Eu nunca fiz a surdez ser maior do que nada aqui em casa. Teu pai
A primeira coisa que o pai e a mãe têm que fazer é se acalmar como uma pessoa normal. Caso tenha será para o transprograma da cocaína. O precisa de caminhar com as próprias pernas. O pai e a mãe não tem que ficar segurando a mão, resolver os problemas. Não posso, tem que criar coragem. Resolvendo os problemas. Tem que saber apoiar o surdo e ter esse aprendizado dentro da família, isso é muito bom. E vão aprendendo a língua de sinais dentro de casa. Isso ajuda o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo dentro da escola, quando a família também é participativa. Mas o meu pai era uma pessoa assim que, infelizmente, queria ter filho ouvinte. Éramos 4 ouvintes, 4 surdos. Acontece que um dos ouvintes morreu, nenezinho ainda, né? E nós tínhamos um irmão também que ele era ouvinte. Acontece que ele caiu, levou um tombo, aí passou para o nosso time dos surdos. Meu pai ficava cada vez mais chateado com isso. Os pais precisam tomar esse cuidado de não ser capacitista com os filhos, né? Não, porque o diagnóstico ele é cruel, né? A gente faz isso automaticamente, né? Não ouve, não fala, não e não. A gente só vê não na frente, mas a gente tem que ir enfrentando cada um deles. Primeiro ponto é você acreditar que você é capaz, acreditar que você não é esperança, você é igual a todo mundo. Vamos supor, a única esperança minha é crer em você. Você tem cabelo preto, eu tenho cabelo claro, essa é a esperança. Você não é um só homem, você é o peso do mundo. Acesso na terra, você, eu sou inferior, eu sou igual a você. Crianças são como sementes. Você pode cuidar oferecendo sempre a mesma água todos os dias. Porém, o que realmente importa é o tempo que é dedicado a elas. E como individualmente você descobre o jeito certo de dar água. Com isso, suas raízes vão crescer fortes para enfrentar as diversas estações da vida. Ao olhar a semente pelo olhar da semente, você compreende o que ela realmente precisa. Sei, viver como se eu não tivesse, problema auditivo, sabe? Então, eu evitava falar sobre isso com as pessoas, eu evitava também, muita gente que eu conheço não sabe que eu uso. Então, eu vivo normalmente, mas eu acho que uma parte de mim não aceita isso. Mas eu conversei com a minha mãe, agora eu estou tentando ler mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso, e tentar me aceitar mais. E quando ela colocou o aparelho pela primeira vez, ela ficou encantada. E aí tinha aparelho de diversas cores, tinha aparelho auditivo de rosa, porque foi particular, né? Graças a Deus a gente pôde comprar um aparelho e não entrar na fila do SUS, que aí seriam aqueles maiores, que esteticamente para algumas crianças, até hoje, infelizmente, incomoda. Até a questão da estética faz diferença, né? Fez diferença. Na verdade, a própria escola conseguiu o aparelho. Aquele tempo tinha muitas pessoas e empresas que doavam, faziam doações, né? Uma época eu usei o aparelho, sim, eu tinha aparelho, mas eu preferi guardar. Eu tirei porque me causava muita dor de cabeça, muita náusea,
eu tinha que me esforçar muito para permanecer com ele na orelha. Então nós ficamos 6 meses, ainda naquela esperança que o aparelho fosse dar algum retorno para ela, mas diante da surdez profunda, a ASE não ia dar condição de fala para ela. Ela até reconheceria alguns sons, mas ela não ia ter condição de fala. Então, quando a gente foi concretizando isso na cabeça, porque assim, quando a gente fica sabendo da cirurgia, a gente não quer a cirurgia de cara, porque você imaginar o filho passando num centro cirúrgico, um bebê, né? Então, a gente também fica na esperança que o ASE dê conta, né? Mas, como a gente viu que não ia dar conta, né, por causa da surdez profunda, então a gente viu que o único caminho, se a gente quisesse que ela falasse, oralizasse, seria a questão do implante. Então, o que é esse implante coclear? Ele funciona completamente diferente de um aparelho auditivo convencional. Ele não é um amplificador de som, na verdade, ele é um gerador de som. Então, o paciente ele vai ter 2 dispositivos que ele tem que usar. Um é cirúrgico, é interno, então é inserido pelo médico, ele coloca lá dentro e fica dentro da cabeça. E a outra parte funciona como um aparelho auditivo, então é uma peça que é colocada aqui fora e que se conecta com a peça interna através de um ímã que está sob a pele, tá? Então, o que vai fazer? A parte de fora, que é o que a gente chama de processador do implante coclear, ele também tem um microfone, vai captar o som, tem todo um computador interno que vai processar esse sinal e vai enviar através de uma antena de radiofrequência esse sinal para a parte interna. E a parte interna vai gerar o impulso elétrico, vai fazer aquilo que a célula do ouvido naturalmente não está fazendo. Às vezes eles descobrem só depois, quando já estão mais velhos, e aí o resultado é muito baixo comparado se você fizesse lá no começo, entendeu? Então as pessoas acabam desanimando no processo e acabam falando, já passei, sei lá, 30 anos da minha vida sem escutar, não tem problema viver mais 40, né? Então, assim, tem esses fatores, tem o fator também da falta de informação, né? Assim, a gente não vê muitas pessoas falando sobre a deficiência auditiva, não tem conhecimento sobre a deficiência. Então, tem gente que acha que coloca o negócio na cabeça, faz mal, sabe? Assim, realmente é uma falta de conhecimento tremenda, assim. Lá atrás, a gente ainda tinha pouca informação do implante, não tinha as redes sociais para compartilhar com outros pais, né, que já tinham passado. Então, aquilo tudo era muito difícil, aquela decisão era muito difícil para a gente. E eu sempre falo assim, não era uma questão de vida ou morte, né? Não é uma questão que o médico fala para você, ou você opera ou morre. Mas ela era cheia de saúde. Então, você optar em colocar um filho no centro cirúrgico com saúde, não é fácil. Se ela, adulta ou adolescente que fosse, não quisesse, é só ela tirar a parte de fora. Mas ela, adolescente ou adulta, se quisesse fazer, ela não ia ter os resultados que ela teria com a minha decisão lá atrás. Eu não acho que uma prótese diz que eu sou menos alguma coisa ou não, sabe? Quando eu estou com o aparelho, eu sou uma surda que ouve, quando eu estou sem, eu vou continuar sendo uma surda, entendeu? Só que eu não vou estar ouvindo naquele momento. Então, assim, essa é a minha opinião, é como eu me identifico, ou muitas outras pessoas se identificam de forma diferente, e eu acho que o negócio é respeitar mesmo, né? As opiniões dos outros e como eles se identificam. Eu gosto das flores, das estrelas, do verde das árvores. Gosto de observar. A beleza da vida se esconde por uma infinidade de lugares. Basta se dedicar e, principalmente, querer enxergar. No passado, as pessoas olhavam para nós surdos e fugiam da gente, com medo de se comunicar. Eles tinham medo de chegar perto porque não sabiam o que falar. Ou ficavam tirando sarro, ficavam dessa maneira. Hoje está diferente. Eles olham para a pessoa surda diferente, pedem informações, perguntam onde aprender Libras, onde fazer cursos. Então, assim, melhorou. Eu sempre sou eu mesma. Nossa, que
possa lidar, mas muitas vezes eu prefiro falar que eu uso aparelho aditivo depois que a pessoa me conhecer, porque uma parte de mim tem medo que não me aceitem por causa disso. Sempre quando descobrem que eu uso aparelho, me olham como um olhar assim, de pena, sabe? Sempre me pedem desculpas ou me chamam de coitadinha, sendo que eu não me considero coitada, sabe? E também não me veem como a Eduarda, sabe? Me veem como a garota que usa o aparelho. E essa mudança, ela só vai acontecer quando as pessoas tiverem esse interesse. As pessoas precisam ajudar, sim, o surdo em alguns momentos. O que a gente não gosta é achar que a deficiência vem antes da gente, sabe? De que nós somos, né, tipo, sei lá, qualquer lugar que eu vou chegar, eu vou ter que me apresentar como surda. Não é desse jeito que funciona, né? Eu sou uma pessoa com uma deficiência, né? Pessoa com deficiência, tanto que esse é o nome oficial. Porque tem uma pessoa antes de ter essa deficiência, né? A gente não vê o surdo como uma pessoa surda, né? É a mesma coisa, é igual a ser mãe de um ouvinte. Porque a gente acha uma forma de se comunicar de coração com coração, assim, de olhar com olhar. Às vezes, quando falta a palavra, tem as outras formas de você fazer a comunicação, né? Eu tenho orgulho das minhas flores que um dia foram sementes, e das sementes que um dia se tornarão flores. Cada uma tem sua beleza. Costumo sempre conversar com elas. Muitos dizem que sou louca, que elas não me escutam. Escutando ou não, existem variadas formas de demonstrar amor. E com esse amor, a vida pode brotar. E mais uma fase acaba de começar.